Fala, rapaziada, tudo certo? Hoje tem Fluminense e Santos, né? Hoje, dia 27/10, às 19 horas, jogo atrasado aí da 23ª rodada. E a gente vai falar um pouco, eu e o Dimitri estamos aqui hoje para falar um pouco desse pré-jogo, né? Nós dois aqui vamos falar um pouco do lado do Fluminense. Ó, Então, a gente vai falar, né? Dá as boas-vindas aí, Dimitri. opa, estamos de volta aí depois de muito tempo aí É, sem aparecer, mas houve acontece. um Vai ter hiato. algumas mudanças aí, mas se Isso, exatamente. quiser Agora a falar o gente que vai vai acontecer focar. também, Isso, a gente vai focar um pouco mais aí no que a gente entende e assiste de verdade, né? Não vamos ficar mais falando aí superficialmente de Vasco e Botafogo, porque não era nem nossa área de interesse, mas não era uma parada que a gente acompanhava muito, a gente via para falar do podcast, mas a gente não via com tanta força e intensidade que nem a gente vê os jogos dos nossos times, né? Tem uma obra aqui, foi mal, mas estão reformando aqui o prédio aqui do lado, mas a gente, como eu estava falando, a gente não via os jogos de Vasco e Botafogo assim com tanta vontade, tanta veemência aí para falar, e a gente não tinha a visão de um torcedor, né? Que é o que a gente tem aqui. Eu e o Dimitri vamos acabar aqui falando, focando mais no Fluminense, e aí a gente vai ter o Gabriel sozinho, talvez não, falando aí do Flamengo, né? Então, talvez mais tarde tenha aí também o pré-jogo do jogo do Flamengo, que é também mais tarde que o jogo do Fluminense. Então, vamos ver, né? Algumas mudanças, estou animado e vamos aí para esse jogo, né, Dimitri? vambora. É um jogo que, assim, é importante pro Fluminense ganhar e conseguir, É, tipo, se ganhar, a gente vai mostrar daqui a pouco a tabela, entra é, no G6, né? Assim, estando com a mesma quantidade de pontos dos times que estão no isso. G6, né? Tirando o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro Vai já ficar todo tá. mundo com 28 jogos, né? Exatamente. Assim, tirando o Flamengo e o Atlético Mineiro que estão É. no G6, do Não, é assim, G7 eu tô pra falando cima todo o mundo tá que com a gente 28. está disputando ali, né? Corinthians, Inter e Red Bull, vai ficar todo mundo com 28 jogos, e aí o Fluminense fica em sexto sem dever mais nada a ninguém, né? Então, é um jogo muito importante aí conquistar esses 3 pontos. E o jogo acontece hoje, né? Dia 27/10, às 19 horas. É um jogo atrasado da 23ª rodada do Brasileirão, né? Um jogo que foi atrasado, né? O Santos pediu para que pudesse voltar, né, a ter a presença do público no estádio. O Santos foi um dos últimos clubes aí a ser concedido essa liminar para que pudesse voltar a ter torcida lá na Vila. Então o Santos pediu para atrasar esse jogo do Fluminense para poder contar com a torcida. Não sei se vai ser um fator a mais, né? Porque a gente vai falar do Santos já já. O Santos está muito mal na tabela. Não sei se a presença do público vai dar um gás ou vai dar uma desmotivada aí no time do Santos, né? Então vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Fluminense se beneficiou, na época a gente não sabia, né? Mas eu acho que o Fluminense se beneficiou desse atraso ainda, mais do último jogo que a gente teve, né? Do Fla-Flu. O Fluminense chega com um puta gás aí para jogar contra o Santos, já são 2 vitórias seguidas, ganhou do Atlético Paranaense lá no Paraná e ganhou do Flamengo no Fla-Flu. Então o Fluminense chega com gás aí forte para jogar contra o Santos, né? E se o jogo acontecesse realmente na 23ª rodada, como era para ter sido, o Fluminense estaria vindo logo depois do jogo contra o Red Bull, né? Que tinha vencido, mas o clima ainda era meio pesado porque tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil, né? Então ainda tinha algumas dúvidas ali com o trabalho do Marcão, a escalação ainda estava um pouco perdida. Agora, nesses últimos jogos, o Marcão parece ter achado a escalação, né, Dimitri? Ter colocado aí realmente o John Ares como um titular nesse time, ter tirado aí a trinca de volantes que vinham jogando, né? O Martinelli ou o Nonato com o Iago e o André. Agora o John Ares nesse meio campo vem dado aí uma leveza muito importante para o time, né? E Junto ali com os principalmente com a pontos na entrada frente. do John Kennedy, né? No lugar É, do Bobadilla, que tava no lugar do Fred, né? E o John Kennedy dá é, uma velocidade a mais, né? Um jogador mais jovem, que se movimenta muito bem. E ele consegue, ele tem aquela característica também de fazer o pivô. Ele é um é. centroavante também na Se base. posiciona muito bem, né? Ele não é tão alto, faz gol de cabeça pra caramba. Não, ele é até alto, acho que ele tem 1,80. Tipo, pra mim é alto, tá ligado? Ah, Passou dos para mim 1,70, não. pra mim já é gigante. Então, é. Ele é menor Pô, o que eu, Cristiano Ronaldo tem mas 1,85 e o Cristiano Ronaldo, porra, ele. Né? é Cristiano verdade. Ronaldo. Então, assim, É, se eu não me engano, o John Kennedy tem por volta de 1,80, 81, se eu não me engano. por aí. É porque tem Mas, aquela entrevista dele no último jogo com o Luiz Henrique, o Luiz ainda é mais alto que ele, né? mas. Deixa eu ver quanto tem o Luiz Henrique aqui. Eu tava falando, eu vou abrir aqui, né? Eu gravei um pré-jogo antes sozinho, que eu fui burro, não liguei meu microfone, então a gente teve que jogar tudo no lixo. Mas nesse que eu fiz sozinho aí, que eu fiz essa besteira, eu tava falando que o John Kennedy ele acabou se beneficiando, né, desse atraso, porque o Fred acabou se lesionando, o Bobadilla teve que ir para a Argentina acompanhar o nascimento da filha, né? Então ele acabou ficando lá um tempo.
E aí, de terceira opção, e o Abel vinha mal que toda a vida, né? Não era mais uma opção ali no banco, e o John Kennedy conseguiu aí conseguir o espaço dele no Fla-Flu, e aí fez 2 gols, agarrou como nunca essa oportunidade, né? É, ó, acabei de Conseguiu ver ver a aqui, idade dele, o John Kennedy tamanho. tem 1,81 e o Luiz Henrique tem 1,82. Então, a não ser que É, esteja errado aqui no é. Google, enfim, lá pra mim é alto, assim. Mas enfim, eu acho que depois que, tipo, assim, por exemplo, o Caio Paulista voltou mal depois da lesão, né? Isso é meio Uhum. incontestável, ele não tem E jogado depois tanto da quanto. compra, 8 milhões de Principalmente. reais. Eu acho que deu uma pressãozinha, talvez pra ele, né? Tipo, 8 milhões de reais foi a maior compra do Fluminense aí, talvez dos últimos anos aí. É, equiparado aí com o Robinho, né? Que veio também, acho que por 7 bilhões de reais quando veio do Figueirense. Mas é uma É, compra muito alta mesmo. e assim, aí, pô, o Luiz Henrique tá dando uma oscilada, tá fazendo bons jogos, alguns jogos meio mais ou menos, meio discretos, mas assim, do ataque, eu acho que hoje ele é titular praticamente absoluto, né? Acho que Uhum. o Luca não entra no lugar dele de jeito nenhum. O John Arias também, na minha opinião, não tá fazendo bons jogos ainda. Acho que ele tá Tá meio meio deslocado perdido. de posição, né? Eu acho que ele é um ponta, só que como ele tá tendo que jogar mais centralizado, meio que armando o Uhum. jogo, sendo o cara que joga pelo centro. Assim, eu acho que dos pontos ele é o que mais tem característica disso, tanto que quando ele entrou nas primeiras vezes, ele tentava sempre fazer uma tabela, sempre cortar para o meio. Eu acho Uhum. que ele é o único dos pontos que consegue fazer isso. Não sei se o Gabriel Teixeira jogava assim na base também, não tenho certeza, provavelmente Ah, o não. Gabriel Teixeira tá lesionado ainda também, né? Tá fazendo a Exatamente. E transição, ainda né? tem isso. E o Luca, pô, o Luca acho que, hum, É. né, pelo amor de Deus, assim, com todo respeito, tal, mas Com todo respeito, mas faltando todo respeito. e o Casares não tá jogando porra nenhuma, não tá nem praticamente entrando como se reserva, né, nos jogos. É. E assim, o Ganso tá voltando de lesão agora, deve estar voltando a treinar. Foi uma lesão Isso. no punho, mas é, não, teve que fazer cirurgia e tal, mas tá Esse voltando. meio campo ficou muito desfalcado, assim, né? A gente não teve ninguém que conseguiu guardar essa posição o ano todo, né? A gente começou o ano aí com o Nenê, com o Ganso e o Casares. O Nenê, enfim, sobrou nesse meio campo aí, acabou sendo indo para o banco, depois foi para o Vasco, enfim, queria oportunidade, não teve jeito. Então, o Casares, desde que chegou, fez boas partidas ali na Libertadores, né? Ajudou muita gente no jogo contra o River aqui no Maracanã. No jogo contra o Santa Fé também, que ele vira dando aquele bolão para o Caio Paulista, mas depois disso morreu. O Ganso, quando ele estava conseguindo jogar bem, ele sofre a lesão. Então, essa posição de 10 aí, de meio armador no Fluminense, sofreu muito esse ano. E o Marcão, o Roger, enfim, tiveram que se reinventar para dar um jeito. O Marcão tentou ir com 3 volantes, chegou a dar certo, né? Mas Parou de dar enfim, não certo. parou de dar certo e agora está nesse esquema aí que, é, enfim, a gente vai falar daqui a pouco da escalação do Fluminense, mas antes de ir para lá, eu queria falar um pouco do Santos, né? O Santos, ele vem muito mal aí, né? Eu estava vendo a estatística de que em 19 jogos venceu só 3 e 2 deles foram contra o Grêmio e a Chapecoense, que estão lá embaixo, ganhou um também do Atlético Paranaense. Mas o Santos vem muito mal, perdeu o último jogo em casa para o América Mineiro, né, de 2-0, teve aí o Giamotto expulso, enfim. E o Carille, ele tá com a pressão muito forte em cima dele, né? A gente chama no futebol americano, na NFL, quando o treinador tá mal, a gente chama que ele tá no hot seat, né? Tá na cadeira quente, tá com o cu quente aí traduzindo, porque tá impressionante, assim, o Santos não consegue jogar bem, ele vai ter alguns desfalques para encarar o Fluminense, é, enfim, é a pior campanha do Santos aí desde 2008, quando também brigou pelo rebaixamento, né? O Santos não é um time acostumado a brigar pelo rebaixamento. O Santos ele sempre está ou ali no meio da tabela ou Hum, brigando de Ih, travei. mas acho que deu pra entender. Travei, voltei. Travei, voltei. Voltei não. Tá por aí. Tá Voltei, falando aí. voltei. Voltei, tô Manda aqui. ver. Tô falando, tô me ouvindo. Minha internet deu uma oscilada aqui. Não, mas enfim, o Santos ele não consegue uma consistência muito grande nesse campeonato, né? Então, é isso, assim. Tem alguma coisa para falar do Santos aí? Acho que Não, pode mostrar assim, a tabela, assim. vamos Já, lá. a Tipo gente já assim, pode mostrar lembrando a que tabela. o primeiro jogo
o Fluminense ganhou, né, de 1-0, mas era o Santos ainda do Fernando Diniz, né, que é um Foi jogo... 1-0 ou foi 2? Foi 2-1? 1-0, se eu não me engano. Eu posso até conferir aqui, É. mas se eu não me engano foi 1-0. Não, acho que Um, foi 1-0 mesmo. Foi o gol e do. pode falar, eu tô procurando aqui. Não, eu travei. Opa, então tá. Eu não lembro também. Deixa eu mudar minha internet aqui, calma aí. Então, eu vou compartilhar aqui então a tela. Aqui a gente tem Atlético Mineiro primeiro, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bragantino, Fortaleza que passou o Flamengo, né, no último jogo, né? Vou esperar o Guardiões para ver se a gente fala um pouquinho desse jogo do Fla-Flu, que foi um jogo importante aí, né? Para principalmente dar uma revigorada no time do Fluminense, que era o que precisava, né? O Fluminense estava tendo uns jogos muito embaixo, crítica da torcida, principalmente em cima do Danilo Barcelos, muita crítica. Eu vou esperar o Matias para falar ainda do Marlon, né? Que acho que a gente não falou sobre ele. E assim, o Fluminense está aqui em oitavo, né? A gente vê que o Fluminense é oitavo, 39 pontos. Ganhou esse jogo, né? Tem, tem nada para fazer, né? Tipo, 39 vai para 42. 42 então assume a sexta posição aqui no lugar do Internacional, né? Assumindo a posição do Internacional, Corinthians e Fluminense, então, com 28 pontos. O Atlético Goianiense ainda tem um jogo a menos, mas mesmo se ganhar esse jogo, ele vai só a 40 e continua ainda abaixo do Corinthians e do Internacional, consequentemente atrás da gente também. E agora a gente vai olhar onde é que está a posição do Santos nesse quesito, né? A gente vê aqui, o Santos está em 17º lugar, 29 pontos. Se ele ganhar esse jogo, o Santos vai para 32. 32 pontos, ele chega aqui embaixo do São Paulo, em cima do Ceará. E assim, começa. Assim, o Campeonato Brasileiro tá muito embolado, né? A gente vê que 32 pontos seriam, né, 5, 7 pontos do Fluminense. Então, seriam 3 rodadas, tudo bem, 3 rodadas, contando que o Fluminense perca e tal. São 3 rodadas de tem que estar tudo dando certo para ultrapassar e tal, contando com todos os resultados positivos. Mas são 7 pontos, né? Tá meio embolado, mas é aquilo. Assim como Atlético Paranaense. Atlético Paranaense perdeu pra gente, né? De 1-0 pro Fluminense, no caso. 1-0. E assim, foi uma vitória importante, né? Foi um jogo de 6 pontos, principalmente que quando a gente estava com 3 pontos a menos, né? No caso 6, porque a gente ganhou o Fluminense ganhou do Flamengo. Então era um jogo de 6 pontos importantíssimo, fora de casa, na arena do Atlético, que é pô, grama sintética, tudo bem que era time alternativo e tal, mas 3 pontos importantíssimos que o Fluminense ganhou e fizeram completamente a diferença. Botaram o Fluminense de volta no Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma pausa aqui, só pra ver o que aconteceu com o Matias e já voltei. Tá, voltou aqui, ó. Voltou. Pronto, tamo de volta. Eu tava ouvindo as merdas que tava falando aí nos bastidores, mas. Enfim, não, é isso mesmo. O Fluminense precisa ganhar para poder colar aí na briga pela vaga direta e ir para cima, né? O Santos, a gente está vendo ali, tá no Z4, tá cada vez mais afundado, eles vão vir com tudo para cima. Mas agora vamos falar um pouco das escalações, de como vem os times. Tem aí Vambora. a, Tem aqui. a escalação Bom, do Flusão, do Flução. Então, essa escalação deve ser repetida do Fla-Flu, né? É o mesmo time. Então, Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, David Braz mantido, né? O Nino não viaja, ainda tá com o olho zoado, já desinchou, ele tá só com o roxo aqui, mas não tem condição de jogo. Lucas Claro, o Marlon, aí o Iago e o André e o John Ares no meio-campo, o Caio Paulista, Luiz Henrique e John Kennedy, né? O mesmo time aí que venceu o Fla-Flu. Então, eu acho que o Marcão fez direito, né, em ter mantido eu o time. acho que Eu assim, montei esse time, hoje não, eu, eu montei esse time aí no 4-3-3, mas tem gente que vê no 4-4-2 também, pode estar certo, com o é, John hoje Kennedy e o eu, Ares na frente. hoje eu botaria o Martinelli de volta no lugar do Iago, mano. Eu Né? acho que o Iago tem dado Ele uma entrou quedinha de muito. nível. Tudo bem que foi quando ele tava deslocado meio que jogando com 3 volantes e tal. Aquela esquema que Uhum, ele era o cara mais avançado do meio. Tem sim. todo aquele pipipopopó, mas além de ter perdido um gol na cara no Fla-Flu, né, foi importante. Mas assim, tirando É. isso, eu acho que seria uma boa oportunidade botar o Martinelli do lado aí
do André, ainda mais que eles jogavam junto na base e tal, deve ter um bom Sim, entrosamento. foi um meio-campo muito usado, Martinelli e André, né? Foram dois volantes que foram bastante usados aí nos últimos tempos. Aham. E assim, Caio Paulista, Luiz Henrique pra mim tá certo. Caio Paulista hoje é discutível, não sei se valeria a pena botar o John Arias no lugar do Caio Paulista, fazer um Uhum. teste com alguém no meio, ou então voltar com os três volantes, só que com o John Arias aberto, ou sei lá, vai que o Casares decide É. jogar, sei lá, enfim. Eu não sou Marcão, É, não sei porra nenhuma. essa staff do Fluminense aí, né? Essa, essa equipe técnica, né? Tem mantido o time quando tá ganhando, né? Time que não tá, que tá ganhando não se mexe, né? Esse time, essa gerência técnica aí tem apostado nisso, né? Ano passado foi meio prejudicial porque a gente ganhou o Fla-Flu, né? Com aquele gol do Iago no finalzinho. E na rodada seguinte a gente foi para o mesmo time jogar contra o Corinthians e acabamos perdendo de 5-0, né? Então, eu acho que esse time é melhor do que aquele do ano passado, mas, assim, para encarar esse Santos, que eu já vou falar da escalação deles, que está bem desmantelado, eu acho que é um bom time, sim. Pode voltar com o Martinelli, enfim, no lugar do Iago também, eu acho que é uma mexida que o Marcão vai acabar fazendo. Mas, para começar, eu acho que tá bom, assim, ele também poderia testar. É porque aí é foda, né? A gente Detalhe falar, importante acabou que a de gente ainda não malhar. falou, né? Marlon, Hum. no lugar do Danilo Barcelos. O Marlon segue, é o terceiro jogo seguido do Marlon, Terceiro né? jogo. O Marlon tem feito o simples e é o suficiente para a gente não reclamar, né? A gente estava com o Egídio, que está nesse imbróglio aí que não joga desde o jogo contra o Juventude por causa de renovação, está enrolado com a diretoria, a gente não sabe se ele vai ficar ou se ele vai embora. Eu acho que ele está na barca aí de final de ano que vai ralar, mas o Danilo Barcelos não tem condições, ele entra em campo e é avaiado pela torcida, assim, muito assim, justa a vaia, mas o Marlon entrou como um tapa-buraco, o terceiro lateral que a gente joga no ano e assim, fazendo esse arroz com feijão a gente consegue levar até o final do ano, né? No Fla-Flu foi o cruzamento dele para o gol do John Kennedy, né? Um bom cruzamento, a bola parada do Marlon sempre foi boa, mas também defensivamente não é do mesmo nível ou um pouquinho acima dos outros, né? Então acho que ele não entrega, não faz tanta merda igual o Danilo Barcelos e o Egídio, mas esse feijãozinho com arroz vai ser o suficiente para a gente ir levando aí até o final do ano e para o ano que vem fazer uma contratação aí para E essa assim, lateral, né? querendo ou não, se o Danilo Barcelos for no mesmo nível que o Marlon, pelo menos o Marlon tem 24, 25 anos, 23 anos, sei lá. E, sei lá, pode ser que algum dia venha alguém querer comprar. Ninguém vai querer comprar o Danilo Uhum. Barcelos, então eu acho que vale mais a pena Não deixar o sei. Marlon lá. Vai que, sei lá, chega um time das Arábias, assim como teve o. Qual o nome? Qual foi o time que tava Bom, na Turquia, né? O Marlon? Enfim, quem? chega um O tuk-tuk do Marlon ele Dananá foi para aí. Portugal e depois para a Turquia. Então, tava na Turquia. Vai que chegou outro time desse aí da Turquia, queira levar ele, um time do Emirados Árabes, sei Uhum. lá, MLS, sei lá, qualquer coisa Isso. assim. NFL, qualquer coisa, Porra. NBA, qualquer porra, queira levar ele, já é melhor que o Danilo Barcelos, na minha opinião. Então, É, não foi pior que o Danilo Barcelos, mesmo se fosse igual ao mesmo nível, eu manteria ele por causa disso, né? exatamente. É isso. Então, a escalação do Fluminense segue aí a mesma. Sem mudanças. O Fluminense vai apostar muito aí no seu contra-ataque, né? Que é a principal arma aí do Fluminense. A gente viu no Fla-Flu isso sendo feito com veemência, com maestria. Assim. O Fluminense jogou muito no Fla-Flu. E o que me preocupa um pouco é porque o Santos também joga do mesmo jeito, né? Eu estava dando uma estudada aqui no time do Santos, né? Eles gostam muito de jogar com três zagueiros, né? Nesse jogo Carille. contra o América Mineiro. Caí de novo? Não, Carilli, é o Carilli, né? Ah, tá. Eu entendi, caiu. Não. Enfim, o Santos ele gosta de jogar com três zagueiros. As poucas vitórias que tem no campeonato conseguiu jogando assim, né? Com três zagueiros e assim, segurando um pouco o jogo. No último jogo contra o América Mineiro, perdeu e assim, tomou gols muito bobos, assim, principalmente do Giamota, né? Que acabou sendo expulso depois. E estava jogando com dois, né? Tinha mudado a escalação. Para esse jogo, eu estava dando uma lida aqui, o Carille mexeu assim legal no time, né? A escalação do Santos para esse jogo deve ser o João Paulo no gol, aí Robson, Velasquez e Danilo Bosa são os três zagueiros, Madison na ala direita, né? O Madison, aquele que jogou no Vasco, com o de Nitro, Zanocelo, Felipe Jonathan, que é lateral esquerdo, está jogando de volante, e Marcos Guilherme no meio.
O Marcos Guilherme fazendo também ele que é atacante, fazendo a ala esquerda, improvisado, Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli, né? Então é um 3-4-3 ali muito embolado. Esse time que só treinou segunda e terça, vai jogar contra o Fluminense hoje. Então, um time muito, muito bagunçado. Eu vi alguns santistas falando que o Tardelli, ele tá ali sendo escalado no ataque, mas ele também pode ser ali um meia, junto com o pessoal do meio ali, com o Zanocelo, com o Felipe Jonathan. Então, vai jogar tanto ou de 10 ou como de 9, enfim, a gente não sabe, a gente só vai ver isso em campo durante o jogo. Então, é um time muito, muito bagunçado do Santos. O cara, ele não sabe o que faz para encontrar o time. E uma das poucas armas assim que esse Santos tem, né, é o contra-ataque, né, assim como o Fluminense. Então, me preocupa um pouco porque eu acho que o Santos não vai querer jogar, né, não vai querer propor o jogo. Não sei se com a presença da torcida, né, em casa ele vai fazer isso por causa do DNA ofensivo, né, que o Santos tem e tal. Mas eu acho que o Santos vai deixar a bola com o Fluminense, e o Fluminense, quando tem a bola, acaba se preocupando, né? É meio complicado o Fluminense propor o jogo, né? É É, bem o melhor quando o Fluminense, time dá a bola para o Fluminense só contra-atacar. o Fluminense teve poucos jogos em que teve que propor o jogo, que foi bem, né? A gente pega aqui os últimos É, jogos, Atlético Paranaense, foi isso, retranca o Flamengo igualmente. é. Contra o Corinthians, teve que propor depois do primeiro gol do Corinthians, né? O Corinthians teve que se fechar, a gente viu que o Fluminense não É. conseguiu. Contra o Atlético Goianiense, foi, tipo, a gente até que jogou no contra-ataque um pouco em casa contra o Atlético Goianiense, então Nossa. foi meio a meio, né? Foi tipo um 50-50, vamos dizer assim. Contra o Fortaleza, a gente jogou no contra-ataque Uhum. em casa também. Sei lá, Perdeu. perdemos, o foda. Então, assim, não sei, mano, é um jogo difícil de se analisar. Provavelmente vai ser aquele jogo chato pra caralho, que os dois times vão dar a bola um pro outro. Vai ser bicuda pra frente e ataca você não, não, ataca você não, por favor, ataca você. E aí vai ficar nessa e quem fizer o primeiro Vai ser gol ganhou complicado. o jogo praticamente. Até se o Santos fizer o primeiro gol, acho que vai ser complicado, porque vai inflamar a torcida deles, e aí eles vão se retrancar total, o Fluminense vai ter que sair toda para o ataque. Uhum. Então, talvez o Fluminense fazendo o primeiro gol seja melhor, e aí fecha a casinha e faz o que sabe fazer de melhor, que é o contra-ataque, né? É Bom, o é ideal. uma preocupação aí, talvez seja o Marinho, que está em péssima fase, né? Eu vi todo mundo Pra falando aí, eles, né? o pessoal que acompanha o Santos. Péssima fase para o Marinho, né? Mas pode ser aí um ponto fora da curva, o Marinho indo para cima do Marlon. Mas, enfim, a gente só vai saber durante o jogo, né? E um ponto positivo também para o Fluminense, né? Que pode ajudar a gente a vencer o jogo, é a explosão do Luiz Henrique ou do Caio Paulista. Vai começar uma lateção sinistra aqui. A explosão do Caio Paulista e do Luiz Henrique para cima do Marcos Guilherme, né? Que ele não é um lateral de ofício, que ele vai estar jogando ali, mas ele não é lateral. Não sei se ele sabe marcar direito, acredito que não, porque ele era um atacante, né? Então, as subidas nas costas dele também podem ser aí um ótimo caminho para a gente chegar lá na frente e dar a bola no John Kennedy, ou enfim, uma tabelinha ali com o Caio Paulista para fazer o primeiro gol e se fechar. Gustavo Henrique podia continuar no Santos, né? É, Já- se o Fluminense jogasse toda vez o time do Gustavo Henrique, seria campeão de tudo, né? Aí, Bom, vai falar do a técnico, lá, ou não? Do técnico não, do técnico. árbitro, perdão. O árbitro desse jogo aí vai ser o Braulio da Silva Machado, né? Ele é irmão daquele técnico, daquele juiz que ano passado expulsou o Nino na Vila. Esqueci o nome dele agora, mas ele é irmão desse Machado. cara. Isso. Ele também é filho do Roger Machado. Não, mentira. Enfim, Machado de o Assis. Braulio, né? O Braulio. Ih, caiu de novo. Aí é foda. Bom, é. Eu não sei do árbitro, mano. Eu vou ter que deixar aí um silêncio profundo. Então, eu não sei se eu termino aqui. Vou. Vou dar um pause aqui, rapidão. Vai dar o Vambora, voltou, despause. voltou, voltou, voltou. Vambora. Porra, me ligaram aqui, cara, fudeu tudo. Não, mas eu tava falando que esse árbitro ele ainda não apitou nenhum jogo do Fluminense no Brasileiro, mas ele foi VAR no primeiro jogo do primeiro turno lá contra o Ceará. Foi aquele jogo no São Januário que foi 0-0, enfim. Ele foi o VAR desse jogo, eu não lembro de nenhuma polêmica, mas vamos torcer para que ele passe em branco, né? Sim, Bom, como eu falei no começo, né? A transmissão vai ser só no Premiere. A transmissão vai ser só no Premiere. E para esse jogo, Samuel Xavier, John Arias e John Kennedy aí
estão pendurados, né, do time titular. Se eles tomarem o Impressionante. cartão, eles não jogam aí o próximo jogo contra o Ceará. E no banco de reservas aí o Nonato e o Danilo Barcelos também estão pendurados, então O se Danilo tomarem Barcelos podia entrarem e entrar tomarem o pra cartão tomar um aí, amarelo só, né, velho? Nossa. exatamente. Bom, mas eu acho que então é isso, né? O jogo aí acontece hoje às 7 horas lá na Vila Belmiro. Vamos torcer para que o Fluminense saia com os 3 pontos e colhe aí de vez na briga pelo G6 e consiga essa vaga direta na Libertadores, né? Então acho que a gente já pode encaminhar para o final, né? Caminhada. Palpite Podemos, pro jogo? podemos Palpite pro finalizar. jogo? Só eu, tu e Então, eu? palpitezinho. É, Então, eu acho que vai ser 2-1 pro Fluminense. acho que vai ser 1-0 pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai virar o primeiro jogo aí no Brasileirão. Tá Bom, maluco. então se você está ouvindo até aqui, né, Tricolor, deixa aí o like, ajuda a gente na divulgação desse vídeo, se inscreve, que agora o conteúdo vai ser especificamente para a gente, né, para nós tricolores e com muito mais envolvimento, muito mais entendimento da nossa parte, né, que a gente de Fluminense sabe muito mais. Então, se gostou, deixa o like aí, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Lembrando que vai ter vídeo pro outro lado também, Valeu! mas não da gente. Então, Isso. É, é isso talvez aí. a gente acabe participando lá também, mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Talvez. Vamos ver. Pode ser que Se o seja. Gabriel estiver Provavelmente não. merecendo. É. Vamos ver. É isso aí. Bom, então tá Valeu. bom. Valeu. Tamo junto aí. Beijão, Até família. mais.